Na trajetória de João Batista aqui na Terra, nós podemos ver em seu chamado, entrega, propósito, renúncia, compromisso, abnegação. Será que em nossos dias existem jovens como João Batista? Olá, meu nome é Odak Carvalho e eu quero te convidar a fazer parte dessa série com o título Eu Sou a Voz. Mas já aproveita, entra no meu canal, curte, comenta, compartilha e vamos pra cima. E vamos para a mensagem. Quero ler com vocês hoje, na nossa terceira parte da série Eu Sou a Voz, João capítulo 1 e o versículo 19 em diante. Acompanhe comigo. Este foi o testemunho de João, quando os judeus que enviaram de Jerusalém sacerdotes, levitas para perguntar: quem é você? E confessou e não negou e confessou: eu não sou o Cristo. E o interessante é que o relato continua. Para pensar. João Batista tinha um chamado para a sua vida, cumpriu seu chamado, seu propósito, começou a pregar a mensagem. Essa mensagem ela começa a chegar a muitas pessoas e chegou também aos grandes líderes e também aos grandes estudiosos da época e religiosos. João Batista não era doutor como muitos eram. E agora esses doutores, esses líderes mandam mensageiros. E a intenção não era boa se você pensar. Porque o propósito deles era, humilhar João Batista. Vamos fazer perguntas para ele para ver até onde ele vai. E eles começaram a fazer muitas perguntas para João Batista. E olha só, diante disso, lhe perguntaram: quem é você então? Você é Elias? Ele respondeu: não sou. E lhe perguntaram: você é profeta? Ele respondeu: não sou. E lhe perguntaram então: diga quem você é, para podermos dar resposta àqueles que nos enviaram. E quem é que você diz a respeito de si mesmo? Então ele respondeu: olha só, eu sou a voz que clama no deserto. Eu sou a voz que clama no deserto. Nesse momento, eles estavam querendo chegar aonde? Humilhar João Batista para aquele povo que estava seguindo, novos discípulos, ficar pensando: esse homem aí é um falso profeta. Ele não sabe nem quem ele é. Mas João afirmou em seu discurso que ele era a voz que clamava no deserto. Mas isso não era suficiente para aquelas pessoas que estavam ali, porque muitos estavam ali porque achavam que ele era um profeta. E na cabeça de muitos ali, agora nesse momento, esse cara então está mentindo? Quem é ele realmente? Para pensar na maior tentação que João Batista sofreu, de se comparar a Jesus. Ele poderia muito bem, na hora da primeira pergunta, falar assim: sim, eu sou o Messias. Só que João faz isso, ele ia destruir tudo, todos os propósitos, desde o seu nascimento, desde o ventre materno. Mas João Batista, amigo, ele foi humilde. Ele reconheceu quem ele era. E ele disse: eu não sou digno nem de desatar as sandálias daquele que está vindo. E sabe o que é bonito? Porque João, enquanto pregava a sua mensagem, batizava, ele olha para o meio do povo e fala: vocês querem saber quem realmente está chegando? É aquele ali. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que homem humilde. Homem que não se vangloriou pelo seu conhecimento. Não se vangloriou pelo seu conhecimento, pela sua inteligência, pela sua dedicação, pelo seu preparo, pelas pessoas o seguirem, pela vaidade do mundo. João Batista não se corrompeu em nada dessas coisas. Pelo contrário, o seu coração estava voltado para a mensagem de que o Salvador Jesus estava chegando. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele estava ali, presente. Veio até João. João batiza. João se torna indigno de fazer aquele ato, mas Jesus pede: por favor, João, faça, para que fique como exemplo para todas as nações. Quem crê e for batizado será salvo. E João batiza Jesus. E agora
o Espírito Santo desce sobre Jesus. E a voz de Deus do céu dizendo: esse é meu filho amado, em quem eu me comprazo. E naquele momento, João Batista, ele pôde mais uma vez contemplar a glória de Deus na sua vida e na vida do Senhor Jesus Cristo. E muitos dos que não acreditavam que João era enviado de Deus continuaram a segui-lo. Mas muitos agora começam a seguir ao Senhor Jesus. Você sabe quem você é? Quando te perguntam quem é você, você sabe realmente quem você é? Seus propósitos, de onde você veio, onde você está e para onde você vai? Você sabe quais são os seus propósitos de vida? João Batista ele tinha certeza de quem ele era naquele momento. As suas respostas foram afirmativas ao dizer: eu sou a voz. E que nessa mensagem nós possamos também dizer: eu sou a voz que vai anunciar a esse mundo que Jesus está voltando. Eu sou a voz que vai anunciar para esse mundo de pecado que Jesus está chegando. Eu sou a voz. Então aceite no seu coração essa mensagem. Fala: Jesus, eu quero ser a voz. Estávamos uma vez uma ação de rua no Capão Redondo e tinha cerca de 30 jovens ali. E nós descemos dos carros, eram bastante carros. E eu vi um senhor engatinhando. E eu pedi para 2 Calebs. Falei: pega aquele senhor, ele pode ter caído, para a gente dar um pouco de água, ver o que é que ele precisa. E eles trouxeram aquele senhor, mas enquanto eles traziam aquele senhor, eu comecei a conversar com 2 senhores em situação de rua, que já me conheciam, conheciam a galera do Te Vejo na Rua. E eu senti alguém tocar no meu ombro, olhei para trás, era um jovem dos Calebs, e falou assim: o senhor está te chamando. Ele falou que conhece você. Eu falei: como assim? E aí, quando eu cheguei perto do senhor, ele olhou nos meus olhos e falou: eu conheço você. E eu falei: eu não te conheço. E ele continuou a falar e começou a rir. Só que naquela hora eu percebi que ali não era o senhor falando, mas era espíritos do maligno falando e tentando conversar comigo. E sabe, nessa hora você fica com medo, porque o diabo ele é ousado. A gente passa muitas coisas na cabeça. Pô, o diabo vai falar meus pecados agora, o que eu faço? E eu olhei para ele, comecei a orar, coloquei a mão nele, comecei a orar por aquele senhor. E o diabo começou a se manifestar, os jovens começaram a se desesperar. Eu falei: vamos orar, vamos todos orar, vamos todos orar. E a galera começou a orar, a cantar e ficamos ali por um tempo. Até aquela manifestação passar, porque onde Deus está, há poder. Em nome de Jesus, todas as coisas acontecem. E em nome de Jesus, pessoas são libertas. E aconteceu isso na vida daquele senhor. Nós podemos ouvir ele falar normal agora, contando quem ele era. Até o seu endereço ele passou. Alguns jovens foram até o endereço, encontraram a sua família que já estava procurando ele há semanas. E os jovens foram lá de carro e levaram aquele senhor para sua casa, para sua família. Gestos simples como esse podem mudar a realidade de pessoas. Jesus quer te usar para tirar as pessoas do mundo de pecado, de dor, de sofrimento. Você tem sido a voz de Deus nesse tempo, nessa geração, nessa terra. O mundo está em trevas, mas Jesus está te chamando para brilhar. Desponte e resplandece, porque vem a tua luz, jovem, e a glória do Senhor nasce sobre você. Como esteve em João Batista, Jesus quer se manifestar na minha e na sua vida, na história da sua casa e da sua família. Então aceite o chamado para ser a voz de Deus nesse tempo e nessa geração. Ore comigo. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por essa mensagem. Por entender, Pai, que o Senhor nos conhece desde o ventre materno, assim como conhecia João Batista. Homem humilde, Pai, determinado, que não se corrompeu, viveu os seus propósitos e aceitou, Pai, viver aquilo que tinha que viver em prol da Tua causa e do Teu Evangelho. Gastou tempo de qualidade contigo. Que assim também seja na nossa vida, na história da nossa casa e da nossa família. E que nós aceitemos o Seu chamado todos os dias, enquanto aqui viver. Obrigado, Jesus, por tudo. Somente te peço e agradeço em Teu nome. Amém. Muito obrigado por você ter ficado até aqui. E até o próximo episódio da nossa série Eu Sou a Voz. Tamo junto e vamos pra cima.